Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Quando o David passa por essa garota, ele faz uma pergunta com aquele jeito sedutor que dificilmente as mulheres conseguem resistir. Você não é aqui na cidade, não é? Não, mora aqui há um tempão. Bom, voltando pra realidade, quando ele pergunta o nome dela, ela fala que não vai falar o nome pra ele. Ele pergunta se ela está falando sério, se realmente não vai falar o nome dela. E quando ele fala que não está ouvindo o que ela está dizendo, ela se aproxima e fala pra ele que ele é muito novo pra ela. Depois que ela pergunta quantos anos ele tem, ele fala que tem 22. Mas quando ele pergunta quantos anos ela tem, ela simplesmente não responde. Ele fala que sempre acontece isso, que as mulheres não gostam de falar quantos anos têm. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que não se importa com isso e pergunta pra ela por que ela está passando frio. Ela fala que simplesmente porque quando ela saiu de casa não estava tão frio assim. E quando ele pergunta o que ela faz da vida, ela fala que não é da conta dele. E mesmo depois de algum tempo, ela continua dando atenção pra ele, mas também continua dizendo que ele é muito novo pra ela. Então ele se despede dela e vai na direção do carro. Ela fala que não sabia que o carro era dele e ele fala que o carro é dele sim. E quando ela pergunta se ele mora ali por perto, ele diz que sim, e questiona o porquê da pergunta. Ela não responde essa curiosidade que surgiu assim de repente, mas por outro lado ela pergunta se ele quer o número dela. E depois de dar o número pra ele, ela fala que se ele quiser, ele pode levá-la pra comer em algum lugar. E ainda diz pra ele que está com muita fome. E percebendo que ela tá com muito frio, ele fala que vai emprestar o casaco dele pra ela. Mas depois de tudo isso, ele pergunta por que ela está tratando ele tão bem agora, e pergunta se é por causa do carro. Ela fala que não tem nada a ver, que ela acabou de decidir, mas que ele fica bem do lado do carro. E depois que ele pergunta se sozinho sem o carro, se ele não fica tão bem, ela fala que só estava achando que ele era muito novo. E depois que ele fala que ela foi muito rude com ele, ela diz que eles podem superar isso. Então ele pergunta se ela pode compensar ele. E ela diz pra ele que pode tentar. E mais uma vez, o David decide terminar o vídeo colocando o orgulho de lado e sem a menor necessidade de chamar de interesseira, principalmente numa noite fria como essa. Quem sabe de uma próxima vez. Vixe Maria, é muito gostoso. O Landon pede com licença e pergunta se está tudo bem, mas ela não responde nada. Ele pergunta o que está acontecendo e pergunta o nome dela novamente. Ela fala que não mais uma vez e pergunta por que ele está seguindo ela. Já ele fala que não está seguindo ninguém, só está tentando perguntar o nome dela. E quando ele fala pra ela que ele está precisando de uma informação sobre uma localidade de um restaurante, ela pensa rápido e pede o telefone dele. Então ela diz pra ele que é só procurar no Google Maps. E ele pergunta se tem algum problema dele pedir ajuda dela. E quando ela volta a dizer não pra ele novamente, ele pergunta pra onde ela está indo, e pede o número dela e fala que gostaria de levá-la pra sair. E depois que ela fala que não conhece ele, ele fala que seja como for, ele deseja um bom dia pra ela. Mas agora ela decide voltar como se nada tivesse acontecido e pergunta: "E aí?" Cria vergonha, cara, vai trabalhar. E ele pergunta o que está acontecendo. E depois que ela pergunta para onde ele está indo, ele pergunta o que ela quer dizer com isso e fala que ele precisa ir embora. Agora ela resolve falar o nome dela e fala que vai dar a volta para falar com ele. Então ela pergunta para ele se eles podem dar uma volta para conversar.
Ele fala que tentou falar com ela por várias vezes, mas ela seguiu ignorando ele, como se ele não fosse nada. E dá uma olhada como ela olha para o carro, seria bom pelo menos fingir que não tem nada a ver com o carro. Mas enfim, depois que ela tenta dar uma desculpa, ele fala que acha melhor eles conversarem dentro do carro. E dentro do carro, depois que fica claro o interesse dela de sair com ele depois de ter visto o carro dele, ele fala que vai ser sincero com ela, que ele acha ela linda, mas nunca ficaria com ela. Ele fala que ela é uma interesseira que não queria ficar com ele até ver o tipo de carro que ele tem, que isso é um fato, que ela não queria ficar com ele. E depois que ela fala que ele é um cara muito estranho, ele fala que o que ela fez hoje foi muito errado e que ela deveria ir para casa pensar no que ela fez. E quando ele já ia terminar o vídeo, ela começa a gritar no meio da rua e ele fala que vai sair do carro. E ele sai do carro e fala pra ela ir embora, e diz que não tem o que discutir porque ela é uma interesseira. E ele deseja ainda que depois de tudo isso que ela tenha um ótimo dia. O Joel interrompe a caminhada dessa garota para perguntar se ela gostou do carro. E quando ela fala pra ele que é um carro legal, ele fala que também gostou do carro, mas começa a agir como se o carro não fosse dele. Mas ele muda de assunto e pergunta pra ela se ela é dali mesmo da cidade. Mas ela diz que não e fala pra ele que ela é de Dallas. E depois de falar que ele achou ela muito bonita, ele fala que só estava andando pelo bairro e pergunta se ele pode caminhar junto com ela. Então ela fala que precisa fazer as coisas dela e que ela prefere manter a rotina dela normal. Ele fala pra ela que entende, mas que talvez ele possa fazer companhia pra ela porque ele também tá precisando perder alguns quilos. Mas ela diz pra ele que ela prefere fazer a caminhada dela sozinha mesmo. Ele pede o número dela, mas ela fala pra ele que não vai mentir, que ela chegou há pouco tempo na cidade e que não está pensando nisso. Então ele pergunta pra ela se ele estivesse dirigindo um carro desses, se as coisas seriam diferentes. Ela responde dizendo que realmente é um ótimo carro, mas que de qualquer maneira, no momento ela não está procurando nada sério. Ele pergunta por que ela não abre o jogo pra ele, sobre que talvez ele não faça o tipo dela. E resumindo, ela diz pra ele que é mais ou menos por aí. E agora, a senhora tá aqui, tá arrependida? Ela pergunta por que ele está abrindo a porta. E ele diz pra ela que é porque é dele. Então ela pergunta por que ele não disse que o carro era dele. E ele fala pra ela que ele acha melhor não dizer para as pessoas que esse carro é dele. Bom, como antes ela tinha confirmado que ele não faz o tipo dela, agora ele fala pra ela que ela poderia apresentar alguma amiga dela pra ele. E dá pra ver que ela não gostou muito da ideia. Mas depois ele fala que vai mostrar um pouco do carro pra ela. E agora, depois de ter mostrado o carro pra ela, ele fala que gostaria de levá-la pra sair à noite. E ela diz pra ele pegar o número dela. E quando ele fala que vai levá-la pra beber alguma coisa, ela fala que gosta de tequila. E ele pede pra ela dar uma volta. E ele fala pra ela que gosta de garotas com um corpo como o dela, mas que ele não vai ligar pra ela. E termina dizendo pra ela que ela pode voltar a fazer a caminhada dela. Mas dentro do carro ele fala que vai dar o número dela pra algum amigo dele. Lá nos Estados Unidos sempre aparece alguém procurando alguém para tirar aquela dúvida no relacionamento. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente porque tudo começou num site de relacionamento e ele quer ter certeza que não vai entrar numa furada. Depois de 2 meses conversando com ela, ele marca um encontro, só que o Argen que vai no lugar dele. Assim que ela aparece, o Argen pergunta se está tudo bem e fala que estava esperando por ela.
E a primeira pergunta que ela faz é se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta se ele vai ganhar pelo menos um aperto de mão. E mais rápido do que ele pensava, ela pergunta se ele vai deixar ela dar uma volta no carro. E ele pergunta se ela gostou do carro, e é claro que ela fala que sim. E ele mostra um pouco do carro para ela e fala que tem 2 outros carros, uma Ferrari e uma Lamborghini. E agora quando ele pergunta se ela quer dar uma volta, bom, nem precisaria ter perguntado. E dentro do carro muitas coisas estranhas acontecem. Bom, a primeira é que a pessoa que ela marcou o encontro e conversou durante 2 meses pela web não tem barba, não tem tatuagem e não parece nem um pouco com o Argen. E até agora ela não falou nada sobre isso. Mas ela começa a ficar preocupada quando o Argen fala que esse carro não é dele e que é de um amigo dele que ele deveria ter entregado o carro mais cedo. E agora, fingindo que é amigo do Argen, ele volta irritado perguntando se ele está de brincadeira. E pergunta se além do carro ele também quer levar a garota dele. E quando ele pergunta pra ela por que ela saiu com ele, ela fala que pensou que fosse ele. Ele fala que ele não parece nada com ele e pergunta se ela pensou que fosse ele. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se o rosto é parecido e cadê as tatuagens. E ela continua tentando se explicar e ele fala que ela só pode estar de brincadeira. E ele termina dizendo que ele perdeu 2 meses da vida dele pensando que realmente ela queria algo sério com ele. E fala que nem adianta tentar entrar em contato com ele. Esse vídeo começa no momento em que o Joel passa por essa garota e fala que o sorriso dela é muito lindo. E ele pergunta qual é o nome dela, e ela fala que o nome dela é Naomi. E quando ele pergunta se ela tem namorado, ela fala que na verdade sim. Ele pergunta se ela não está mentindo, afinal de contas muitas garotas usam essa desculpa. E ela fala que está dizendo a verdade para ele, que ela tem namorado e que também não está interessada. Ele fala que se ela tivesse um namorado, ela não precisaria lanchar no McDonald's. E ela diz pra ele que ele está julgando ela. Ele fala que não está julgando, só está tentando conversar com ela e pede pelo menos 1 minuto do tempo dela. Ele fala que respeita o fato dela ter namorado e pergunta se ela vê algum problema em dar o número pra ele. Mas ela diz pra ele que não acha uma boa ideia. Então ele pergunta se ela não tivesse namorado, se ele teria alguma chance com ela. E depois que ela fala que não sabe, mas acha que não, ele pergunta por que não. E ela fala pra ele que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ela não precisa falar mais nada, que era só isso mesmo que ele queria ouvir. O Joel vai na direção do carro dizendo que ele quer saber se quando ela vê a chave do carro na mão dele, se realmente ele faz ou não faz o tipo dela. Agora ela volta brincando com ele e pergunta se ela poderia ser a passageira dele. E quando ele pergunta como isso funcionaria, ela pergunta o que ele quer dizer. E depois que ele fala pra ela que ela tem namorado, ela diz pra ele que todo mundo tem amigos e por que eles não poderiam ser amigos também. Aham, sei. Ele pergunta se ela não está dizendo isso porque viu o carro dele. E quando ela começa a rir, ele pergunta como ele pode levá-la a sério se ela está rindo. Ela diz pra ele que não, que ela só mudou de ideia. Ele fala que entende, mas que está com uma dúvida se realmente ela vai caber no assento do carro dele e pede para ela dar uma volta só para ele ter certeza. Ele pergunta para ela, afinal de contas, o que está rolando entre eles dois. Então ela pergunta se ele quer pegar o número dela. E quando ele fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela, ela fala que olhou o carro e olhou para ele também e gostou do que viu. Então ele pergunta se ela já esteve dentro de uma Lamborghini. E quando ela fala que nunca, ele fala que ele vai mostrar para ela. Ele fala que sentada no banco do motorista, ela vai ter a experiência completa. Mas depois que ela vê o carro, ele fala que isso foi apenas um teste e que ela falhou. E mostra o microfone para ela e fala que tudo isso foi gravado. Ele fala que ficou provado que ela é uma interesseira.
Já ela diz pra ele que ele pode chamá-la do que quiser porque pra ela tanto faz. Então ele fala pra ela que ela disse com a própria boca dela que ele não fazia o tipo dela, e que depois que ela viu a Lamborghini de 300 mil dólares, ela mudou de ideia. Só lembrando que 300 mil dólares é aproximadamente 1.600.000 reais. Tudo isso? E depois que ela fala que voltou por causa dele, ele pergunta se ela pensou que ele ia comprar um monte de coisas legais pra ela. Ele fala pra ela que nunca se importou em sair com interesseiras, mas ele está tentando fazer a coisa certa dessa vez, e que ele está percebendo que ela vai ser apenas mais uma tentando tirar o dinheiro dele. No momento em que essa garota sai da lanchonete, o Joel já estava ali esperando por ela. O Joel fala pra ela que ela é muito linda e em seguida pergunta qual o nome dela. Ele fala que o nome dela é muito bonito e depois de também falar o nome dele, ele pergunta se ela gostaria de almoçar. Bom, e ela até parece ter gostado da ideia, mas quando ela se demonstra interessada, o Joel fala pra ela que ela acabou de sair da lanchonete. Então ela conta pra ele que ela acabou de deixar a irmã dela ali no trabalho dela. E nessa hora ele pede pra ela sair da rua porque tem um carro vindo. Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Ele fala que acha a cor dela muito bonita e pergunta de onde ela é. E depois que ela fala pra ele que ela é do México, ele fala que gosta muito do México. Mas quando ele tenta chamar ela pra sair, ela fala pra ele que ela tem namorado. Bom, mas agora depois de ver ele entrando no carro, ela volta e pergunta pra ele se ele desistiu de ir no McDonald's. Ele fala que não está com vontade de comer no McDonald's e que ela fez ele perder o apetite. E agora ela fala pra ele que se ele quiser, eles podem sair pra algum lugar. E quando ele fala pra ela que ela acabou de dispensar ele, ela fala que pensou que ele era um cara quebrado e que não ia ter nem dinheiro pra levá-la pra sair. Ele fala que tentou chamá-la pra sair e que ia até mesmo pagar o lanche pra ela, mas ela não fez muita questão. E ela fala pra ele que ela sabe que ele pode fazer mais do que apenas pagar um lanche no McDonald's pra ela. Ele fala que é claro, afinal de contas ele tem uma Lamborghini, mas ele fala também que além disso ele tem 6 outros carros. Bom, e depois que ele mostra o carro pra ela, ela pergunta se ele poderia tirar uma foto dela do lado do carro. E nessa hora ela fala que ela também quer tirar uma foto dele. Então o Joel fala pra ela que ele estava procurando uma interesseira e mostra a câmera pra ela. E começa a dizer olhando pra câmera que garota como ela sempre está procurando alguém com dinheiro e não quer saber de alguém para construir algo junto, começar do zero, e que sempre vai priorizar quem tem carro e dinheiro. Ela fala pra ele que ela pensou que ele estava jogando e que só se aproximou dela por causa da aparência dela. O Joel fala pra ela que o que ela está dizendo não faz nenhum sentido, e fala pra ela que ele não fica com interesseiras, mas o cameraman não tem nenhum problema com isso, e conta pra ela que ele tem um Corvette. E dá pra acreditar que depois que ela confirma que o cameraman tem um Corvette, ela vai embora com ele. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.